Meus irmãos, é um prazer e motivo de alegria sempre compartilhar algo a respeito da Palavra de Deus. E desta forma, nesse momento, é uma alegria especial por ter sido convidado pelos adolescentes para pregar aqui nesse culto especial de mais um aniversário da UBA. Eu agradeço o convite e me alegro com isso. E alguém brincou maldosamente dizendo: só tem tu, então vai tu mesmo. Mas tudo bem, isso foi apenas uma brincadeira de mau gosto e a gente deixa para lá. Gostaria de convidar as crianças a virem até aqui à frente. Vamos orar por elas. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 9. Porém, eu gostaria de pedir que você deixasse marcado também na sua Bíblia, com um boletim ou algo do tipo, Jeremias, capítulo 29. Deixe sua Bíblia aberta no capítulo 9 de Daniel, e um boletim ou algo que possa marcar também o capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. Vamos ler esses dois profetas. Vamos orar para as crianças? Vamos fazer silêncio. Senhor nosso Deus Pai, nós te agradecemos de uma forma muito especial o fato de estarmos na tua casa, oferecendo um culto de louvor a ti, de gratidão. Te agradecemos pela vida destas crianças, ó Pai, pelo que tu já tens feito na vida delas, somente pelo privilégio de elas estarem vindo até a tua casa ouvir a respeito de ti, a respeito do teu Filho Jesus. Ó Senhor, que esses corações sejam abençoados desde já. À medida que eles forem crescendo, tu estejas lhes dando entendimento. E eles estejam confessando de fato tudo aquilo que estão ouvindo agora para o restante das suas vidas. Sobre estas professoras, dispensa-lhes sempre do teu favor, da tua graça, lhes dando sabedoria na forma de ensinar a estas crianças. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Mais uma vez eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta no livro de Daniel, capítulo 9, e algo que marcasse também o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Não vou ler um texto específico agora no início, como geralmente fazemos, mas à medida que formos pregando, nós vamos ler vários textos, e sem dúvida os principais estarão nestes dois profetas, ou mais precisamente nestes dois capítulos. Os adolescentes conversaram comigo e chegaram até a propor se pudéssemos pregar algo a respeito de algum jovem da Bíblia, Daniel, Davi, em um dado momento, e alguns outros, Timóteo, embora não fosse tão jovem, tão novo assim. Mas me veio à mente o livro do profeta Daniel. Algo que Daniel viveu, que foi muito especial a ele em sua vida enquanto ele esteve na Babilônia, enquanto ele esteve participando daquele cativeiro. E eu pedi para que você deixasse a sua Bíblia aberta também no capítulo 29 de Jeremias, porque o contexto desse momento na vida de Daniel, que nós vamos ler no capítulo 9, todo o contexto do que Daniel vivia naquele momento se encontra justamente em Jeremias, no capítulo 29. Nós sabemos que Jeremias fala e Jeremias escreve, mandado por Deus, escreve uma carta ao povo que estava cativo na Babilônia. E Daniel era um desses que estava cativo na Babilônia. E é por isso que nós vamos ver até aqui, em um dado momento, que Daniel cita o profeta Jeremias. Então, para que nós estejamos sempre a entender o que é que está se passando e o que é que está acontecendo na vida de Daniel.
eu pedi que você deixasse aberto nestes dois textos, nesses dois livros. Se eu perguntasse a você, sem dar tempo para pensar muito, você tem certeza da sua salvação? Pouquíssimo, talvez. Você tem certeza da sua salvação? Mas não levante também porque o outro levantou. Eu quero crer que o primeiro escrutínio não tenha sido o verdadeiro. Mas eu perguntei isso pensando em algo que eu nunca vi acontecer de uma forma tão forte, de uma forma tão viva em nosso meio, e não estou falando aqui especificamente ou somente de igreja presbiteriana encruzilhada. Mas eu tenho visto a quantidade aumentar, infelizmente, de jovens, mais precisamente adolescentes, que têm professado não ter certeza da sua salvação em Cristo Jesus. E mais ainda, tenho ouvido alguns deles dizerem que não se acham bons suficientes para serem perdoados por Deus, para que tenham assim a salvação em Cristo Jesus. Isso é um tanto quanto triste. Mostra uma realidade da visão que nós devemos ter de pecadores e de falhos, sim. Porém, essa visão que nós temos de pecadores e de falhos, ela não deve ser maior do que o entendimento e a visão que nós devemos ter do amor de Deus e do perdão de Deus para conosco, manifestado a nós. E essa certeza ou essa dúvida, melhor dizendo, a respeito da salvação, a respeito do perdão dos seus pecados, se eu sou bom o suficiente para Deus perdoar os meus pecados, ela não está só entre os adolescentes. Aqui eu citei de uma forma especial, por estarmos num culto voltados, de certa forma, para eles. Mas isso tem crescido entre os jovens, e isso tem crescido também entre os adultos. Eu não sei exatamente o porquê dessa dúvida, o porquê desse medo de não termos o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Talvez isso tenha vindo, ou talvez isso exista, a respeito de um conceito errado a respeito da lei, por exemplo. Da lei e da graça, nós poderíamos dizer assim. A gente fala muito a respeito da lei, nós lemos muito na palavra de Deus a se falar a respeito da lei. Nós vemos muito no Novo Testamento a referência se fazendo à lei de Deus. E muitas vezes o conceito que se está tendo a respeito da lei de Deus é que a lei de Deus serve para nos talhar, como eu via alguém dizendo há poucos dias. A lei de Deus serve para nos talhar de tudo aquilo que nós queremos fazer, que nos dê prazer, que nos dê alegria. Então, muitas vezes nós pensamos que a lei é aquilo que vem para nos impor limites de todos os lados e não nos deixar fazer nada. É bem verdade que, por outro lado, também alguns entendem que a graça, por exemplo, é aquilo que vem para liberar e abrir as porteiras e abrir todas as portas e permitir que você faça tudo aquilo que você quer, como quer, quando quer, da forma que bem entende. Então você pode pecar à vontade, porque Deus é Deus de graça. São dois conceitos totalmente equivocados, são dois conceitos totalmente errados da lei e da graça. A lei de Deus não é algo que veio para nos talhar e nos tirar a oportunidade de termos prazer, de termos alegria na nossa vida e de aproveitarmos a nossa vida. Assim como a graça também não é algo que veio para abrir as porteiras do pecado e nos permitir pecarmos e pecarmos e pecarmos de forma deliberada, confiados na graça de Deus. Talvez o motivo de tantos acharem que não são bons para terem o perdão de Deus, não são bons o suficientes para terem a salvação em Cristo Jesus, talvez essa dúvida venha disso, desse conceito errado de que há a respeito do que é a lei de Deus, a respeito da lei de Deus, que vem para impor limites e não nos deixar fazer isso ou não nos deixar fazer aquilo. Olhando para a vida de Daniel de uma forma muito especial,
Eu gostaria de convidar você a perceber, juntamente comigo hoje, uma visão que Daniel teve, ou um entendimento que Daniel teve a respeito de Deus, que foi preciosíssimo para ele. E esse entendimento a respeito de Deus, que pode ser precioso para a minha e para a sua vida também. É por isso que eu gostaria de convidar você a parar de fazer qualquer outra coisa nesse momento, que não seja apenas prestar atenção naquilo que a palavra de Deus tem para mim e para você. Daniel pôde conhecer de uma forma muito especial, de uma forma muito profunda, o Deus que perdoa, o Deus que derrama perdão sobre o seu povo, o Deus de graça, o Deus bondoso, que é capaz de perdoar os pecados do seu povo. Daniel percebeu isso. Daniel viveu isso nesse momento com o povo lá na Babilônia. E eu gostaria que eu e você olhássemos alguns aspectos a respeito do perdão de Deus para a minha vida e para a sua vida. Em primeiro lugar, há um primeiro aspecto que nós podemos enxergar aqui, de que esse primeiro aspecto diz de que Deus é quem determinou, Deus é quem determina exatamente o que é pecado. Não sou eu ou você, mas Deus é quem determina exatamente aquilo que é pecado. No capítulo 9 de Daniel, observe alguns trechos dos versículos 5, 6, 10 e 11. Versículo 5, Daniel disse: nós temos pecado e cometido iniquidades. Nós procedemos perversamente e fomos rebeldes. No versículo 6 ele diz: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis. Lá no versículo 10, Daniel vai dizer: e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus profetas, por intermédio dos seus servos, os profetas. No versículo 11 ele diz: sim, todo Israel transgrediu a lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, ó Senhor. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas no livro de Moisés, seu servo, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. E há alguns outros momentos onde nós podemos perceber Daniel entendendo que eles haviam errado e que eles haviam pecado diante de Deus. Observe as expressões que ele usa aqui. Porém, Daniel não chega a essa conclusão baseado em conceitos dele mesmo, do próprio Daniel. Mas Daniel chega a essa conclusão porque ele viu algo que o próprio Deus falou. Como havia dito no início, o contexto de tudo que se passa aqui na vida de Daniel, daquele povo, nesse momento, se encontra lá em Jeremias, no capítulo 29. E aí eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29. Eu disse para você deixar a sua Bíblia marcada, eu não deixei a minha, mas estou deixando agora. Jeremias capítulo 29, observe os versos de 17 a 19, o que diz o Senhor. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei, aquele que se assenta no trono, de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos. Versículo 17. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-os-ei como figos ruins, que de ruins que são não se podem comer. Versículo 18: persegui-os-ei com a espada, a fome e a peste, falo-os-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. No versículo 19: porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não vos escutastes, diz o Senhor. Ou seja, Deus é que estava dizendo aquilo que era pecado. Deus havia, em primeiro lugar, dito o porquê estava levando, ou porquê tinha levado aquele povo cativo na Babilônia. Então, quando Daniel fala aquelas expressões que nós vimos há pouco, dizendo: nós pecamos, nós fomos rebeldes, nós desobedecemos os teus mandamentos, nós não demos ouvidos às tuas palavras, Daniel não estava chegando a uma conclusão baseada naquilo que ele entendia ser pecado. Mas Daniel estava chegando a uma conclusão baseada naquilo que ele havia escutado e havia lido do próprio Deus. Deus é quem havia estabelecido e determinado aquilo que era pecado. Então, baseado nisso, Daniel estava chegando à conclusão de dizer: nós estamos em pecado.
nós estamos pecando. Nós estamos nos afastando de Deus. Aquele povo estava sofrendo consequência não por aquilo que eles achavam que era errado, mas aquele povo estava sofrendo consequências por causa daquilo que Deus falou que era errado. Daniel não estava em sua bondade, em sua sabedoria, pensando, eu acho que aqui e acolá nós erramos e nós falamos com Deus. Não, Daniel estava olhando para o que Deus havia dito lá em Jeremias e estava dizendo, de fato, nós pecamos. De fato, nós erramos. E talvez você ache estranho e diga como Daniel havia ouvido isso que Deus havia dito por intermédio do profeta Jeremias. Nos primeiros versículos do capítulo 9 de Daniel, o primeiro e o segundo versículo, olha lá o que ele diz. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja, em um dado momento, Daniel estava lendo as Escrituras e, mais precisamente, ele estava lendo o profeta Jeremias. Ele viu algo que Deus já havia falado a Jeremias sobre aquele momento que eles estavam vivendo ali. Então foi baseado nisso que Daniel chegou à conclusão e disse, realmente, nós temos pecado contra Deus. Nós temos falhado. Nós não temos dado ouvido à voz de Deus. Daniel concluiu que eles estavam naquele cativeiro porque eles haviam pecado. Porque eles estavam pecando. Deus foi quem determinou. Deus é quem determina o que é pecado. Deus é quem determina o que é certo e o que é errado. É interessante porque isso acontece em um outro momento. Durante o cativeiro, em um dado momento, alguns profetas no meio daquele povo, do povo de Judá, alguns profetas começaram a se levantar e diziam para aquele povo, olha, vamos ficar felizes, vamos ficar bem, vamos ficar tranquilos, porque esse cativeiro vai acabar. Esse cativeiro está terminando dentro em breve. Já já nós vamos estar voltando para casa, já já tudo isso vai acabar. Ânimo, força. Mas eram falsos profetas. Eles não estavam falando da parte de Deus. E não é à toa que, se você abrir mais uma vez lá em Jeremias, no capítulo 29, observe nos versículos 8 e 9 o que Jeremias vai dizer. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Ou seja, mais uma vez, Deus estava mostrando a Daniel e àquele povo, olha, quem diz o que é certo e o que é errado, quem diz o que vem de mim e o que não vem de mim, sou eu e não vocês. Então aqueles falsos profetas, aqueles profetas otimistas, se levantaram no meio do povo e disseram, isso aqui está se acabando. Mas Deus se levanta e diz, não. Quem diz a regra do jogo aqui sou eu. E isso não está se acabando, isso vai durar 70 anos. E Daniel chegou a essa conclusão após ter visto isso que Deus havia dito. Deus é quem determina o que é certo e o que é errado. Deus é quem determina o que é pecado. Os mandamentos do Senhor já eram conhecidos por parte daquele povo, assim como hoje os mandamentos do Senhor são conhecidos para mim e para você. Se nós formos olhar lá em Levítico, no capítulo 26, lá no início de tudo, nós veremos que lá, após começar a construir, após começar a formar o seu povo, lá no capítulo 26 de Levítico, Deus chama o povo e faz uma espécie de trato, uma espécie de acerto com aquele povo. E Deus diz ao povo, olha, quando vocês me obedecerem,
quando vocês fizerem isso, se Deus cita determinadas ações, quando vocês me obedecerem, eu vou abençoar a vida de vocês. Porém, quando vocês me desobedecerem, quando vocês não ouvirem a minha voz, quando vocês não fizerem isso, e não fizerem isso, e não fizerem isso, e não fizerem isso, vocês vão ter castigo sobre a vida de vocês. O que Deus estava dizendo aí, em suma, era, não dizia exatamente aos tipos de ações, mas em suma o que Deus estava dizendo ali é, quando vocês me obedecerem, vocês vão ver a minha mão abençoando vocês. Mas quando vocês me desobedecerem, vocês vão ver a minha mão segurando um porrete e batendo em vocês para que vocês aprendam. Deus havia determinado desde o início o que era certo e o que era errado. Se voltarmos ainda mais, formos lá para o jardim do Éden, foi Deus que determinou para Adão e para Eva o que era certo e o que era errado, o que podia e o que não podia ali no jardim do Éden. Ele chega para os dois e diz, olha, vocês podem tudo, mas tem algo que eu vou determinar e eu vou dizer que é errado e vocês não podem, que é comer deste fruto. Isso foi desde o início e isso é até hoje, meus irmãos. Não sou eu ou você que determinamos aquilo que é certo e o que é errado, aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. Mas em primeira e em última instância, Deus é quem determina aquilo que é certo e o que é errado, aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. Daniel estava juntamente com aquele povo ali na Babilônia, sofrendo as consequências por terem desobedecido a Deus, sofrendo as consequências por terem feito aquilo que Deus, não terem feito aquilo que Deus havia mandado eles fazerem, e por terem feito aquilo que Deus havia dito para que eles não fizessem, e agora eles estavam colhendo as consequências sobre as suas vidas, por causa dos seus pecados. E Daniel entende isso. A primeira coisa que Daniel entende é: nós estamos aqui porque pecamos. Ou seja, Deus é quem determina aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. Mas há um outro aspecto, não só o primeiro de que Deus é quem determina o que é pecado e o que não é, o que é certo e o que é errado, mas há um segundo aspecto que nós podemos perceber aqui, que Deus é quem determinou as consequências para o pecado do povo, e Deus é quem determina hoje as consequências para o pecado do povo. Observe alguns versículos, observe o versículo 7 do capítulo 9 de Daniel, que diz lá: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, e em todas as terras, por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Os versículos agora de 11 a 14. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. No versículo 12, ele continua dizendo: Deus confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porque nunca debaixo do céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. No versículo 13 ele continua dizendo: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Versículo 14: por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Daniel percebeu não somente que é Deus que determina aquilo que é pecado, mas Daniel também viu aqui que foi Deus que determinou as consequências que aquele povo teria por causa do seu pecado. Volte lá para Jeremias, agora volte algumas folhas e abre Jeremias no capítulo 25, de Jeremias 25 a 29, se encontra dentro do contexto daquilo que nós estamos vendo lá em Daniel.
Jeremias 25, a partir do versículo 8, veja o que diz a palavra de Deus. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as suas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo e da alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das vozes e a luz do candeeiro. Versículo 11: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. No versículo 12: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei delas ruínas perpétuas. Versículo 13: farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. E assim ele continua dizendo, ou seja, Deus lá atrás, ele também já havia determinado. Não só quando ele disse, esse povo vai para o cativeiro porque pecou, mas ele havia determinado quais eram as consequências que ele derramaria sobre aquele povo. Então Daniel aqui percebe, Daniel entende, dizendo, olha, não somente é Deus que determina o que é pecado, mas é Deus também que determina as consequências que ele vai derramar sobre o seu povo por causa dos seus pecados. Daniel estava entendendo tudo isso que a gente está vivendo aqui foi porque Deus já havia determinado. Não é uma grande coincidência, mas Deus tinha dito, eu vou pesar minha mão, eu vou castigar, eu vou trazer maldição. Foi Ele que determinou isso, e é por isso que hoje nós estamos vivendo isso. Hoje nós não temos como fugir dessas consequências, porque Deus é um Deus justo, e Ele está cumprindo todas as suas consequências sobre as nossas vidas. Uma das grandes consequências que Deus derrama sobre a minha e sobre a sua vida, quando nós vivemos pecando e nós estamos em pecado, é a consequência de Ele não manter comunhão comigo e com você, quando nós estamos em pecado. 1 João 1,6, abra sua Bíblia, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 6. Texto muito conhecido. João 1,6, nos diz o apóstolo João, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, ou andarmos em pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se nós falamos que temos comunhão com Deus, mas vivemos em pecado, nós estamos mentindo, ou seja, nós não mantemos comunhão com Ele. E talvez essa seja uma das piores consequências, um dos piores castigos que Deus pode derramar sobre a vida do seu povo, quando este povo está em pecado. É não manter comunhão com esse povo. Nós podemos muitas vezes dizer, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com Deus, estou vivendo uma vida de pecado, mas estou em comunhão com Deus. Nós podemos dizer isso, e o apóstolo João nos mostra aqui, que podem dizer, porém, não é verdade. E aquele povo não estava agora mantendo comunhão com Deus, por causa que estava vivendo uma vida de pecado, e havia pecado muito, e ainda não havia confessado os seus pecados. Daniel estava percebendo que faltava a eles essa proximidade de Deus, faltava a eles essa comunhão com o Senhor. Meus queridos, ainda hoje, talvez uma das piores consequências que eu e você possamos ter por causa da nossa vida de pecado, quando nós estamos em pecado, é a consequência de Deus não manter comunhão comigo e com você. Quando eu e você sabemos que precisamos amar o nosso próximo de fato, como nós mesmos,
e quando nós não o amamos, e quando nós prejudicamos o nosso próximo, e quando nós estamos vivendo uma vida por buscar a prejudicar o nosso próximo, a levantar um falso testemunho contra ele, a não perdoá-lo por algum erro que ele cometeu conosco, mas tentar prejudicá-lo de alguma forma, quando nós estamos vivendo dessa forma, Deus não mantém comunhão conosco. É como se Deus olhasse para nós e dissesse: você está sozinho nesse momento, eu não estou com você. É como se quando nós, sabendo da forma que nós devemos nos relacionar com nossos namorados, noivos, marido e mulher, quando nós não estamos nos relacionando dessa forma e nós estamos errando, nós estamos falhando, é como se nesse momento estamos vivendo uma vida assim, Deus olhasse para nós e dissesse: você está sozinho, eu não estou mantendo comunhão com você. É como se naqueles momentos em que nós estamos vivendo uma vida de mentira atrás de mentira, onde nós falamos só aquilo que não é a verdade, onde nós faltamos com a verdade o tempo todo, e nós achamos que estamos em comunhão com Deus. É como se Deus estivesse olhando para nós e dizendo: olha, você está sozinho, eu não estou mantendo comunhão com você. Se dissermos que não temos comunhão com Deus, mas nós vivemos em pecado, nós somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Aquele povo estava sofrendo consequências por causa do seu pecado, e uma das consequências é Deus não estava em comunhão com eles naquele momento. Eles não haviam ainda confessado os seus pecados, e Daniel estava percebendo isso de uma forma muito dura. Vez ou outra, eu e você passamos por isso, ou podemos passar por isso, corremos o risco de passar por isso. Quando eu e você levamos uma vida e vivemos uma vida que não está em conformidade com os padrões de Deus, com os mandamentos do Senhor, e quando nós estamos em pecado deliberado, Deus não mantém comunhão conosco. É como se nós estivéssemos sozinhos, sem proximidade com Ele. Mas ainda há um terceiro aspecto, não só o primeiro, de que é Deus que determina, quem determina aquilo que é pecado. Não só Daniel entendeu e viu que é Deus quem determina as consequências sobre o seu povo por causa do seu pecado. Mas há um terceiro aspecto também que Daniel pôde aprender, Daniel pôde perceber com Deus ali naquele momento. E esse terceiro aspecto é o de que Deus determina a confissão dos pecados do seu povo. Deus determina que eu e você confessemos os seus pecados, e Deus determinou que aquele povo deveria confessar os seus pecados. E foi isso que Daniel fez. Observe o versículo 4. Daniel, no capítulo 9, versículo 4, ele diz: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que eu te amam e guardam os teus mandamentos. Os versículos 17 a 19, observe o que diz Daniel: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os seus ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel confessa os pecados daquele povo a Deus. Daniel viu que era preciso confessar os pecados e pedir perdão a Deus pelos pecados daquele povo. Senão aquela situação não iria mudar de forma alguma. Daniel fez isso porque, da mesma forma que lá atrás Deus já havia determinado o que é que traria a sua bênção, que era a obediência do seu povo,
E o que é que traria a sua maldição, que era a desobediência do seu povo. Deus já havia determinado isso, mas Deus também já havia determinado aquilo que o povo deveria fazer quando ele pecasse e quando ele errasse. Se você deixou marcado, volte lá para Levítico, no capítulo 26. Levítico, capítulo 26, os versículos 40 a 43. Se você não abriu, você pode prestar atenção. Levítico 26, de 40 a 43, nos diz Deus: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tornarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também me lembrarei da minha aliança com Isaac, e também me lembrarei da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Deus havia dito lá atrás ao povo: se vocês me obedecerem, vocês vão ter bênção, mas se vocês me desobedecerem, vocês vão ter o meu castigo. Porém, se vocês desobedecerem, se vocês estiverem vivendo uma vida de desobediência, vocês podem recorrer a mim, confessando os seus pecados e pedindo perdão pelos seus pecados, porque eu vou me lembrar da promessa que eu fiz a vocês, e eu vou usar a minha misericórdia, eu vou usar o meu perdão e vou derramá-los sobre as suas vidas. Daniel tinha visto não só que Deus aqui determinava aquilo que era pecado, não tinha visto somente que Deus é quem havia determinado as consequências sobre a vida daquele povo, mas Daniel havia lembrado de que Deus determinava que aquele povo precisava pedir perdão pelos seus pecados. Aquele povo precisava se arrepender dos seus caminhos, para que fosse, então, perdoados os seus pecados. E foi isso, então, que Daniel fez. Daniel para diante de Deus e Daniel diz: Senhor, perdoa. Senhor, ouve a voz do teu servo te pedindo perdão. Senhor, eu estou te pedindo perdão não baseado nos nossos méritos, não nas nossas justiças, que nós não a temos, mas ele diz: nós estamos pedindo isso baseados na tua misericórdia. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa. Provérbios capítulo 28, versículo 13, o sábado nos diz que aquele que esconde o seu pecado e que não confessa, ele está arruinado, está fadado ao fracasso. Porém, aquele que perdoa, que confessa e pede perdão pelos seus pecados, esse prospera e esse tem sucesso. 1 João capítulo 1, versículo 9, Deus disse: olha, através do apóstolo João, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quer dizer, do Salmo número 51, o entendimento que Davi teve, o entendimento que Davi tem da necessidade de pedir perdão a Deus e de clamar a Deus por perdão por causa do seu pecado. O Salmo 51, se você não sabe, ele foi escrito no momento Davi havia pecado com Batseba, Davi havia cometido adultério, Davi havia mandado matar a Urias, a esposa de Batseba, para se safar daquele pecado, e Davi não havia pedido perdão a Deus por causa dos seus erros, por causa do seu pecado. Cerca de um ano depois daquele pecado, em silêncio de Davi, Deus manda o profeta Natan ir falar com Davi. Aquele profeta vai falar com Davi e diz: Davi, olha, você pecou e você errou contra Deus. Você cometeu adultério com Batseba, você matou um homem sem ele não merecer, um homem inocente, você errou contra Deus. Em outras palavras, é isso que Urias diz, é isso que Natan diz a Davi. Então Davi percebe que havia errado contra Deus e que ainda não havia confessado os seus pecados, e então é quando Davi escreve esse Salmo 51. Escuta aquilo que Davi diz, entendendo a necessidade de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
Davi diz: pois eu conheço o meu pecado, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está dizendo: olha, tu és justo quando tu me julgas e trazes castigo e maldição sobre a minha vida, porque eu tive pecado, eu cometi pecado e eu não confessei os meus pecados a ti. E sempre que tu derramares justiça sobre a minha vida, peso e castigo sobre a minha vida, tu estarás sendo justo. Davi continua durante todo esse versículo, durante todo esse salmo, melhor dizendo, pedindo perdão a Deus e clamando perdão a Deus por causa do seu pecado, por causa dos seus pecados. Daniel também entendeu essa necessidade de clamar a Deus perdão pelos seus pecados. E Daniel assim faz. Daniel pede perdão a Deus por causa do pecado daquele povo. Mas há um último aspecto que Daniel percebe e ele reconhece naquele Deus, naquele momento na sua vida. Daniel pode perceber que é Deus quem determina o que é pecado. Daniel pode perceber que é Deus quem determina as consequências sobre a vida do seu povo por causa do pecado deles. Daniel pode entender e pode perceber que Deus determina que o seu povo confesse os seus pecados, quando assim está em pecado. E Daniel assim fez. E então, em último lugar, Daniel pôde perceber que Deus é um Deus que restaura as nossas vidas, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. Observe, volte lá um pouco para Levítico, mais uma vez, no capítulo 26. Levítico 26, eu vou ler novamente. E guarde isso para você. E guarde isso em seu coração de forma muito viva. Após Deus estabelecer aquilo que era certo e aquilo que era errado, após Deus dizer que iria abençoar o povo se ele os obedecesse, iria castigar o povo se ele desobedecesse. A partir do versículo 40, Levítico 26, Deus diz: mas se vocês confessarem a iniquidade de vocês e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente comigo, pelo que eu também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e me lembrarei da minha aliança com Isaque, e me lembrarei da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. É isso que Deus diz ao seu povo, é isso que Deus disse que permanece para mim e para você hoje. É isso que Deus fez na vida daquele povo, depois que Daniel pede perdão pelos pecados daquele povo. Nós lemos anteriormente Daniel clamando ao Senhor, suplicando a Deus por perdão sobre a vida daquele povo. E o resultado desse pedido de perdão de Daniel é algo que se encontra lá em Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11. Quando Deus diz ao povo: eu aqui sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar em mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus aqui estava dizendo: olha, vocês vão me pedir perdão, e o que eu vou fazer com vocês é isso. Eu vou restaurar a vida de vocês. Vocês vão me pedir perdão e eu vou trazer vocês do lugar para onde eu mandei como um castigo. Vocês vão me pedir perdão e eu vou ouvir vocês quando vocês me buscarem de todo o coração. Vocês vão me pedir perdão
e eu vou me deixar ser achado por vocês quando vocês me buscarem e quando vocês me procurarem por terem confessado os seus pecados. O que Deus diz é: eu tenho pensamentos de paz a respeito de vocês e não um pensamento de mal. E baseado nisso, nessas misericórdias de Deus, após ler isso, é que Daniel olha e diz: nós precisamos confessar os nossos pecados. E Daniel então os confessa. E Deus então cumpre a sua promessa àquele povo. E quando aqueles 70 anos de cativeiro na Babilônia, eles se completam, Deus tira aquele povo de lá. Deus liberta aquele povo daquele cativeiro, cumprindo a sua promessa. Porque Ele havia dito: quando vocês se arrependerem, quando vocês se lembrarem dos seus pecados, quando vocês confessarem esses pecados, eu vou me lembrar da aliança que eu fiz com vocês. E eu irei os perdoar. E eu irei restaurar e transformar mais uma vez a vida de vocês. E foi isso que esse povo viveu. Não só na vida de Daniel, mas é assim na vida de todo o povo de Deus até hoje, é assim na minha e na sua vida. Quando Deus faz uma aliança com Salomão, lá em 2 Crônicas, nós bem podemos lembrar, depois de Salomão clamar a Deus e orar ao Senhor. Aquele povo lá estava em pecado, aquele povo estava errando, e Salomão clama a Deus pela vida daquele povo, clama a Deus que Deus ouvisse as orações daquele povo, e então Deus vira para Salomão e diz: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a terra. Isso foi com aquele povo lá com Salomão. Isso aconteceu com Daniel e aquele povo no cativeiro. Isso aconteceu com Davi, quando confessou a Deus e pediu perdão pelos seus pecados. Isso pode acontecer hoje comigo e com você, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus. Eu e você, ainda hoje, nós podemos ouvir de Deus. Ele diz: eu vou perdoar os pecados de vocês. Eu vou sarar a vida de vocês das suas iniquidades. Eu vou limpar o coração de vocês do pecado. Eu vou tirar vocês de dentro de uma nação do pecado. Porque vocês estão confessando esses pecados. Daniel pode ver que Deus é um Deus de fato perdoador. É um Deus que restaura vidas. É um Deus que transforma vidas. Quando os pecados são confessados e abandonados. De forma que eu e você precisamos ter isso em mente hoje. De forma que eu e você precisamos ter isso em nosso coração hoje. Sabendo sim que ainda há tempo para confessar ao Senhor os nossos pecados e obter dele misericórdia e graça, nos perdoando, nos renovando, nos transformando e nos perdoando os pecados. Para você, adolescente, jovem, adulto, não importa a sua idade, se essa dúvida paira em seu coração de que você não é tão bom para ter o perdão de Deus, se você não é bom o suficiente para ter a salvação de Deus sobre a sua vida, nenhum de nós somos bons o suficientes para obter isso. Mas como Daniel entendeu e percebeu e clamou a Deus baseado nas misericórdias de Deus e não no merecimento daquele povo, que eles não tinham merecimento, mas Daniel clamou baseado nas misericórdias do Senhor. Eu e você hoje podemos clamar a Deus perdão pelos nossos pecados, baseados na misericórdia de Deus, sabendo que Ele pode lembrar-se da aliança que Ele fez com o seu povo lá atrás e hoje perdoar a minha vida, perdoar a sua vida. Mas para isso eu e você precisamos pedir perdão a Deus. Não me importa aquilo que você fez. Mas o que eu preciso dizer a você é: Deus pode perdoar a sua vida.
basta você confessar, Senhor, os seus pecados e os seus erros, sobretudo aqueles que você não quer abandonar de forma alguma. Você pode provar desse Deus que perdoa, desse Deus que restaura, que Daniel provou. Mas para isso você precisa fazer aquilo que Daniel fez, que é confessar os seus pecados, que é reconhecer que precisa do perdão de Deus sobre a sua vida. É isso que eu e você precisamos fazer. Os pecados podem ser às vezes graves demais aos nossos olhos, mas pelas misericórdias de Deus nós temos a bendita promessa de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde o nosso pecado foi grave e foi sério, há o perdão abundante e infinito de Deus sobre as nossas vidas, quando nós confessamos esses pecados. Para os nossos mais vergonhosos pecados, há o amor de Deus para ser derramado sobre as nossas vidas, quando nós confessamos esses pecados. Cantamos ainda há pouco, dizendo: se as faltas nós confessarmos e seguirmos na sua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, ao que mais alvo que a neve. Teu sangue nos torna, Senhor. Você tem agora uma bela oportunidade de confessar a Deus os seus erros, os seus pecados. Você tem uma bela oportunidade agora de se colocar diante desse Deus que restaura, diante desse Deus que perdoa vidas, diante desse Deus que não olha para o tipo de pecado que você cometeu, mas quando você o confessa, Ele está disposto a derramar perdão. Ele está disposto a derramar misericórdia e graça sobre a sua vida para lhe restaurar. Você tem a oportunidade de clamar a Ele. Você tem a oportunidade de se colocar diante dele agora. E eu queria convidar você a fazer isso. Eu não vou lhe convidar aqui na frente, porque você não precisa mostrar aos outros você está querendo confessar a Deus os seus pecados. Mas você precisa ir no seu íntimo, no seu lugar, se colocar diante de Deus e não fugir da presença dele. Você precisa se colocar diante dele e dizer: Senhor, perdoa. Ouve o meu clamor. Ouve o meu pedido de perdão. Restaura a minha vida. Derrama misericórdia, da tua misericórdia. Derrama da tua graça sobre a minha vida. E lava-me dos meus pecados. Lava-me da minha iniquidade. Limpa-me desse coração sujo de pecado que eu estou tendo. Abaixa a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti sabendo que não podemos fugir da Tua presença. Nós nos achegamos a Ti sabendo que Tu conheces o nosso coração e que Tu sabes, ó Pai, das nossas intenções, Tu sabes das nossas ações, Tu sabes dos nossos pecados, Tu sabes como nós temos errado contra Ti, como nós temos transgredido a Tua lei, como nós temos nos desviado, ó Senhor, do Teu caminho. Tu sabes, ó Senhor, como nós temos desejado fazer o mal e temos feito também. Tu sabes, ó Pai, como o pecado tem sido buscado por cada um de nós. Ó Pai, mas diante de tudo isso, diante dessa verdade desastrosa das nossas vidas, tantas vezes,
Ó Pai, faz-nos lembrar do Deus que perdoa, do Deus que restaura, do Deus que transforma, do Deus que purifica, do Deus que limpa, do Deus que lava as nossas vidas de todo o pecado. Ó Senhor, maior do que a certeza de que nós vamos continuar sendo pecadores até o dia que Teu Filho Jesus virá para nos buscar, nos faz ter a certeza de que Tu és um Deus que perdoa, um Deus que está disposto a transformar e restaurar as nossas vidas quando nós confessamos os nossos pecados. Ó Pai, aqueles mais íntimos, aqueles mais escondidos, que eles sejam revelados agora diante de Ti, que eles sejam confessados agora diante de Ti. Ó Senhor amado, venha ouvir cada coração que está clamando a Ti agora por mim. Ó Senhor Deus, vem dar certeza a esses corações. Vem dar certeza aos corações destes adolescentes, desses jovens, dessa juventude, desses adultos que estão aqui, Senhor Deus, destes idosos que estão aqui, não importando a nossa idade, vem nos dar a certeza de que Tu, sim, perdoas os nossos pecados quando nós os confessamos, de que Tu restauras e transformas de fato vidas quando esses pecados são confessados, quando esses pecados são perdoados. Usa, ó Pai, a Tua misericórdia sobre nós. Usa da Tua graça sobre as nossas vidas. É o que nós Te clamamos, é o que nós Te suplicamos. No nome santo e precioso de Jesus. Amém.